Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Muito obrigado aí por você ter gastado um pouquinho de tempo para prestar atenção no que eu vou trazer hoje para você, viu? Não saia daqui até que esse vídeo termine. Esse vídeo é muito importante. Aqui nós vamos trazer algo muito valioso para a sua vida. Às vezes a tempestade interna impede no nosso crescimento externo. Vou te explicar já isso, mas trazendo isso num contexto bíblico para você poder ter uma direção. A palavra de Deus é uma palavra poderosa, a qual está dando certo, fazendo um efeito na vida das pessoas que aplicam ela verdadeiramente correta. Vou te explicar novamente. Se você não tiver o controle em si, dentro, você não consegue mais controlar ninguém lá fora. Você não consegue gerenciar certa situação na sua vida lá fora. Não que nós vamos ter o controle sempre, porque para controlar nossas emoções é muito difícil. Tem emoção, tem momento da nossa vida que nós perdemos o controle. E vem para que nós possamos entender essa mensagem. Certa feita, o próprio Jesus estava no lugar. Eu quero mencionar um texto bíblico que se encontra no livro de Marcos, no seu capítulo de número 4, no versículo de número 38. Vamos dizer assim, 38. Marcos, seu capítulo número 4, versículo número 31. Jesus estando na polpa dormindo sobre uma almofada, os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que perecemos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. E ele disse aos discípulos: Por que são tão tímidos? Ainda não tendes fé? E eles sentiram grande temor e perguntaram um para os outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos entender o seguinte aqui. Jesus estava dormindo. Aqui nós já começamos a entender que tempestade na nossa vida, da nossa vida vai aparecer, momentos difíceis, problemas que é para a gente resolver. O texto sagrado nos afirma que esses homens eram especialistas em pesca. Esses homens tinham um negócio de pesca, esses homens tinham barco, traziam o alimento para a sua casa através da pesca. Então, ao longo do tempo, esses homens adquiriram uma experiência. Muitas das vezes, no decorrer da nossa vida, nós temos que entender que precisamos sempre aprender algo com Jesus, com Deus, com a palavra de Deus. Esses homens, acredito eu, que já passaram por momentos difíceis em busca de um alimento para o sustento da sua família. Mas aconteceu algo que era para eles entender certa situação, ao qual o próprio Jesus dá uma direção para ele. Esses homens, conhecidos como discípulos de Jesus, ao qual Jesus começa a ensinar para uma grande jornada de vida, uma transformação de longo tempo. Eu quero te ensinar aqui, nesse momento, Jesus demonstrando algo fenomenal para esses discípulos, mas infelizmente esses homens não conseguiram enxergar aquele ensinamento que o próprio Jesus estava
demonstrando para ele, estava ensinando para ele. Mas o desespero bateu, a qual esses homens viu a tempestade e o vento muito forte. E Jesus se encontrava ali. Às vezes na nossa vida acontece algo que nós olhamos, certa situação que nós ficamos desesperados. O pânico e o medo invadem o nosso ser. E quando o pânico e o medo invadem o nosso ser, nosso cérebro não consegue raciocinar para encontrar a solução. É por isso que nesse momento nós temos que parar, refletir, pensar em sair daquela certa situação. Mas a adrenalina está tão alta, tão grande em nosso ser, dentro de nós, que nós não conseguimos gerenciar esse momento de crise. Talvez você está passando por uma crise conjugal, ou uma crise financeira na sua vida, ou uma crise espiritual, crise emocional. Nós temos que parar para refletir e ver o que está acontecendo. Se há uma possibilidade de fazer alguma coisa. Porque, primeiramente, nós temos que controlar aquilo que está dentro de nós. Jesus se encontrava dentro do barco, dentro daquele ambiente. Mas os discípulos olharam para ele e viu uma calma tão grande. Senhor, você não se importa que perecemos? Nós estamos desesperados. E Jesus ensinando no silêncio. Às vezes tem situação que nós vamos ter que ficar silêncio. Uma paz a qual nós trazemos para fora. A paz que está dentro da gente. E prende esse o princípio. Aquele que não gerenciar, anota, aquele que não gerenciar dentro, não pode gerenciar fora. Aquele que não gerencia as suas crises internas, não pode gerenciar a crise externa, porque está no momento de pânico. Então nós temos que se concentrar para gerenciar aquilo que está fora. É fácil? Não é fácil. Talvez no momento de pânico, desespero, nós vamos ter que tomar uma atitude. Mas aprenda com Jesus. Jesus estava no barco e houve uma grande tempestade. E esse homem estava calmamente. Então a palavra fala que esse homem se levanta. E quando ele se levanta, ele manda: acalma-te, aquieta-te. Sabemos aqui, já entendemos algo agora, algo espiritual, que Jesus, ele tem poder sobre a natureza. Em Jó, no seu capítulo 38, se não me engano 35, Jó, o próprio Jesus, o próprio Deus começa a falar: Jó, de tanto Jó se questionar, perguntar por quê, então o próprio Deus começa a fazer pergunta retórica para Jó. Jó, aonde você estava quando eu coloquei o firmamento na terra? Aonde você estava quando eu dei limite ao mar? Você vem até aqui. A partir daqui, você não ultrapassa. Então, nós entendemos algo espiritual aqui. Que quando nós confiamos naquele que está guiando a nossa vida,
Podemos passar por momentos e tempestades difíceis, mas quando buscamos Ele, Ele traz uma solução para a gente, porque Ele domina as gravidades, Ele domina a força da natureza, o vento e o mar. Então nós entendemos isso. E o segundo ponto que eu quero te trazer aqui, que nós temos que confiar naquele que é soberano, aquele que nos formou e nos criou. Porque muitas das vezes existe um momento difícil da nossa vida, ao qual o desespero vai bater verdadeiramente. Mas talvez, se você não tiver um fecho de luz, uma inteligência ou um pensamento a qual te leva, que somente uma pessoa pode trazer para você a solução, ou te dar um momento de paz no meio da tempestade, no meio do turbilhão de emoção que o momento está te trazendo agora. Não tem de fé. Esse discípulo, ele viu o poderio de Jesus, o efeito que ele fez, mas no momento do desespero, esses homens não acreditaram. Então, eu quero te ensinar, no momento da tempestade da sua vida, você tem que acreditar naquele que rege a sua vida, aquele que governa as forças sobrenaturais, aquele que governa a natureza, a gravidade e todos os fenômenos que existem, a qual ele mesmo criou. E o terceiro ponto, o próprio Jesus disse aos seus discípulos: por que são tão tímidos, ainda não têm fé? Para nós romper, muitas das vezes, algo em nossa vida, nós temos que ter fé. E fé não é pensamento positivo. Fé é acreditar que o momento certo vai chegar em nossa vida. A vitória vai chegar. Viu? A vitória vai chegar. O momento de paz vai chegar em nossas vidas. O momento de alegria vai chegar. Porque às vezes passamos a nossa vida inteira em guerra e nós queremos somente um minuto de paz. E fé é aquilo que nós não vimos, mas acreditamos que vai acontecer. O firme fundamento das coisas que não se vê, mas sim das coisas que se espera. Isso é fé. Então nós temos que ter fé. A timidez reduz a nossa coragem. A timidez a qual faz a gente procrastinar muitas coisas em nossa vida. A timidez não deixa a gente avançar. A timidez, segundo a Bíblia Sagrada, ela nos paralisa e ficamos totalmente desesperados. Nesse momento, o próprio Jesus falou assim: por que são tão tímidos? Ainda não tendes fé? Fé é acreditar que está no barco e aquele que pode e vai fazer alguma coisa no dia do seu clamor. Crê nele, tenha fé nele, invoca o nome dele no dia da sua angústia, assim como Davi, assim como esse discípulo fizeram. Clame ao Senhor, não sejam tímidos,
Não deixe a timidez vencer. Não deixe o medo vencer. O medo nos paralisa. O medo nos faz pequeno. Muitas das vezes nós temos que ter esse medo. As pessoas que não têm medo, muitas das vezes, é tolo e corre um grande risco. O medo muitas das vezes nos protege, mas às vezes o medo nos paralisa. É o momento que vai definir a sua escolha, o momento que vai te trazer a qual você tem que fazer a sua escolha certa. Amém? E para finalizar aqui, eles sentiram grande temor e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Olha só, esses homens estavam com ele. Esses homens viram algo extraordinário. Eles já estavam começando uma grande jornada. E ainda perguntaram: quem é esse? Quem é esse? Eu quero te dizer essa noite, aliás, quero te dizer esse momento, se aí é dia, aqui eu estou gravando esse vídeo à noite. Não duvide, crê mesmo, crê e não duvide daquele que rege o mundo, porque nós temos que entender que Jesus, Ele sempre vai nos ouvir. Quem é este? Quem é este? Ele é o nosso Salvador. Ele é o que vai te dar direção no dia ruim da sua vida. Ele que vai ser a sua esperança no dia que todos vão dizer que já era para você. Ele é aquele que vai te dar a última palavra. Ainda que um médico, ainda que outras pessoas disseram que é o fim na sua vida, ele vai dizer, ele vai ser a última palavra. Ainda que todos te abandonem, ele vai ser aquele que te acolhe. Quem é ele? Ele é o soberano, ele é o dono da vida. Ele é aquele que conhece a sua necessidade e rompe barreira para estar com você. Ele, quem é ele? Ele é aquele que acalma a tempestade da sua vida, aquele que muda cativeiro, aquele que muda a história de vida. Bilhões de pessoas foram mudadas através da palavra de Deus. Ele, aquele que vai te dar segurança no momento que você está desesperado, aquele que vai te proteger no momento que você está correndo perigo. É Ele que vai trazer para você a certeza no momento que você estiver com dúvida. Quem é Ele? Ele é o magnífico, o esplendor. É o menino que foi nos dado. E o seu nome será maravilhoso. Quem é Ele? Aquele que diante de todos nós fomos desprezados, porque não vimos formosura nele, nem beleza alguma que nos traísse. Ele, através dele, quem é Ele? Através dele que nós temos paz. A paz interna, a paz externa. Porque o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele.
Entenda esse momento. Quem é Ele? É Ele que vai romper, quebrar cárcere. É Ele que vai te curar de um câncer. É Ele que vai trazer a sua esposa de volta, seus filhos do mundo da droga. É Ele que vai restaurar o seu casamento. É Ele que te dá inteligência, sabedoria, uma dádiva de vida, o amanhecer. Ele que te dá o ar. Quem é Ele? É aquele que te dá o ar, o fôlego de vida para você continuar vencendo os obstáculos da sua vida. Ele é o nosso glorioso e poderoso Jesus Cristo. Então, aprenda essa noite. Você quer uma direção? Jesus. Você quer uma direção? A palavra de Deus. Certo? Não somente pensar positivo, mas sim agir no caminho da fé. Agindo certamente. Aprenda um negócio aqui. Aprenda um negócio aqui. Nós sabemos que a nossa condição financeira nos traz muito benefício. Nos ajuda, viu? Nos ajuda muito. Ela facilita a nossa vida. Ela traz um conforto. Sim. Mas quantas vezes você já ouviu relato de pessoas que tinham dinheiro e somente a fé curou ela. Somente em acreditar em Jesus Cristo curou ela. Quem é Ele? Ele é o que vai te dar a vida eterna. Ele que vai trazer paz. Amém? Se você acha que tem sentido esse vídeo para alguém, curte e compartilha. Se você acha que alguém deve escutar esse vídeo, compartilha. Você estará ajudando essa pessoa. E você que não é inscrito, para um gesto de gratidão, nós te pedimos que se inscreva aí nesse botãozinho, viu? Vermelhinho. Amém? Que Deus abençoe sua vida.